Amém, meus queridos? Eu queria mostrar para vocês uma carta que eu recebi no final do ano. Essa carta ela estava na minha mesa. Eu cheguei um dia lá na minha sala e vi essa cartinha dessa abençoada irmã aqui da nossa igreja. A Yandra Sara, levanta a mãozinha aí, a mãe da Yandra Sara me autorizou a contar esse testemunho maravilhoso. A Yandra Sara, que é nossa ovelha do Pasquides, ela manda uma carta para o pastor Willy. E olha só o conteúdo da carta da Yandra Sara, e eu vou explicar para você o porquê que eu estou mostrando essa história. A Yandra Sara escreve se identificando, dizendo que ela tinha recentemente completado 7 anos e que o sonho dela, ela escreveu, meu sonho, uma boneca que parece um bebê de verdade, aquela bebê reborn, e ela também escreveu que ou a boneca que parece um bebê, ou uma bike usada de rodinha, ou uma maleta de lápis de cor, giz de cera, pontinho, e outras coisas que vêm na maleta. E olha que lindo, porque ela não apenas escreveu, ela também já visualizou o pedido que ela iria receber, Ela desenhou a maleta da Frozen e ela desenhou também a bicicleta de rodinha que ela iria ganhar. E colocou ali as outras coisas e endereçou para a igreja, Estava na minha mesa, mas endereçou para a igreja. Eu mostrei essa carta para a Luana e a Luana falou assim: meu amor, vamos mandar para o Amor em Ação, porque eles estavam fazendo aquele movimento ali, de fim de ano. Vamos enviar para o Amor em Ação e vamos ver se a porta dos sonhos, a porta da esperança, ela se abre para Yandra Sara. E, gente, olha só o resultado, do que aconteceu. Pode colocar o vídeo aí do resultado. Oi, Yandra Sara, tudo bem com você? Vem aqui. Tudo bem com você? Foi você que me mandou uma cartinha pro pastor Willy? Foi através da sua irmã? Olha lá, participante. O que você pediu na cartinha? Várias coisas, Mas ó, o pessoal do Amor em Ação, o pastor mandou lá para Amor em Ação a missão e ó, bicicletinha pra Yandra Sara. Uhul! Olha aí que legal. É pra você essa bike. Já pedi seu irmão para aumentar o banco dela para você ir pra escola de bicicleta agora. Que coisa boa, Manda um beijo pro pessoal. Fala obrigado, Amor em Ação. Obrigada. Muito bom. Amém. Você pode aplaudir Jesus? É isso que acontece quando você semeia com generosidade. A mãe dela disse que ali ela ficou sem reação, mas depois ela ficou tão agradecida por essa bênção. O que a carta da Yandra Sara me ensina? E é um ensino que eu quero transmitir ao seu coração nessa noite. A Yandra Sara, ela pediu. A Yandra Sara, ela foi específica. E a Yandra Sara, ela recebeu o presente, o sonho ali, no caso, que ela queria. Então diga assim comigo: ela pediu, ela foi específica e ela recebeu. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, no versículo 7. Vamos compartilhar alguns princípios de fé nessa área de oração e de fé. Mateus 7, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Queridos, a pessoa que mais ensinou para nós sobre oração foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ensinou que a vida de oração é como um estilo de vida. Como você faz academia, vai para o trabalho, cuida das coisas do dia a dia, a oração também, ela deve fazer parte de um estilo de vida saudável. E Jesus tantas vezes ele nos ensinou: olha, vocês precisam pedir. Olha, o Pai do céu, ele quer responder às suas orações. Certa vez Jesus disse: ore sempre, nunca desanime,
persevere, porque o Pai dos céus quer abençoar a vocês. Lá em Tiago 2:3 a Bíblia diz: vocês não têm, porque vocês não pedem. Então o Senhor Jesus nos ensinou sobre o poder que a oração tem com respeito aos tempos em que nós vivemos, tempos de circunstâncias. Poder que a oração tem para mudar circunstâncias. E é isso que nós vamos falar nessa noite. O tema dessa palavra é: quem pede, recebe. Amém? Então diga comigo: quem pede, recebe. Então coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar aqui alguns versículos que Jesus ensinou para os discípulos, que os discípulos pediram para Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nessa noite. Ó Pai, o nosso coração é Teu e que a nossa atenção esteja completamente em Ti. Senhor Deus, nós oramos aquilo que os discípulos pediram para o Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a orar. Assim como o Senhor nos ensinou a ir para o quarto, fechar a porta, orar ao Senhor, e o Pai que está em secreto nos recompensará. Assim nós queremos aprender com o Senhor cada um desses princípios de fé, cada um desses princípios de oração. E oramos, Senhor Deus, que cada mente nessa hora seja levado cativa à Tua obediência e o nosso olhar esteja em Ti, e cada semente compartilhada da Tua palavra caia sobre uma terra boa e produza a 30, a 60 e a 90 por 1, para a honra e para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós vamos usar o texto de Marcos capítulo 10 como o texto base, como a história base dessa palavra, a história do cego Bartimeu. Olha o que a Bíblia diz, Marcos capítulo 10, versículo 51. A Bíblia diz: o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. A história conta, e não a Bíblia, que esse cego chamado Bartimeu, ele era filho de Timeu. E Timeu foi um grande general do exército romano. Só que o Timeu, ele se rebelou contra o exército romano. E por se rebelar contra o exército romano, ele foi perseguido, e não somente perseguido e morto, mas toda a sua família também passaram por esse mesmo momento. Porém da sua família foi retirada os seus bens, e como retaliação, eles furaram os olhos dos seus filhos, no caso, o olho de Bartimeu. Então Bartimeu não apenas ficou pobre, mas também ficou deficiente visual a partir dessa tragédia que aconteceu na sua família. Então é interessante qual é o local que essa história que acontece. A Bíblia diz que quando Jesus chegou a Jericó, e quando Jesus chega a Jericó, e eu imagino assim, que quando os milagres começaram a acontecer, os sinais poderosos, pessoas ressuscitando, enfim, naquela época não havia televisão, internet, muito menos. As notícias se espalhavam na velocidade da luz, porque as pessoas contavam umas para as outras, e aquela notícia ia chegando aos lugares mais remotos. E as pessoas realmente ficavam na expectativa de um dia poder ver Jesus, quem sabe até mesmo receber um milagre que elas precisavam. E eu creio que o Bartimeu, ele já havia ouvido falar de Jesus. Que o Bartimeu, ele já ouviu falar dos milagres que Jesus havia realizado. E quando Jesus chega a Jericó, a Bíblia fala, que multidões andavam ao redor de Jesus, aglomeradas ao redor de Cristo. E quando o Bartimeu começa a ouvir aquele barulho de multidão, conversando, talvez fazendo admirados com os milagres, com aquilo que Jesus estava fazendo, o Bartimeu, ele não queria ficar de fora dessa festa. Bartimeu, ele não queria ficar de fora disso que Jesus estava fazendo. E a Bíblia fala que ao ouvir Jesus passando próximo de onde ele estava, a fé de Bartimeu foi provocada.
A fé de Bartimeu foi estimulada e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acredito que quando você está precisando de alguma coisa, quando você está precisando de uma coisa mesmo, de verdade, de um milagre como esse, de uma porta que se abra na sua vida, eu acredito que você não vai pedir assim: olha, por favor, eu acho que você não vai pedir assim. Eu acho que você vai fazer o que for possível para que você obtenha o favor que você precisa naquele momento. E foi assim que esse homem que Bartimeu fez. Ele clamou a Jesus. E eu imagino que as pessoas ali ao redor do Bartimeu, eles começaram a fazer bullying com ele. Porque o Bartimeu gritava, né, falava alto, e as pessoas falavam assim: cala a boca, ceguinho, cala a boca. Jesus, você nem vai ver Jesus. Por que você está gritando? Então eu imagino que essas vozes da incredulidade que nos cercam, tem tantas vozes de incredulidade falando para nós: não vai dar certo, você não vai romper, você não vai crescer, a sua família não vai prosseguir, o seu filho não vai melhorar. Tantas essas vozes de incredulidade colocadas ao nosso redor. Mas eu quero falar para você que feliz é a pessoa que não se deixa abalar por nenhuma voz de incredulidade. Feliz é a pessoa que não se deixa abalar por pessoas que vêm realmente querendo entristecer, querendo abafar a voz da fé, abalar a voz da fé. Então a vergonha, a timidez não abafaram a fé de Bartimeu. Ele clamava a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus ouviu a Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, que Jesus parou por Bartimeu, que Jesus disse: chamem-no. E quando chegou a Bartimeu, Jesus o pergunta: o que você quer que eu te faça? Você já pensou? Jesus se aproximando de você. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: o que você quer que Jesus te faça? Eu quero que você faça essa pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você quer que Jesus te faça? Amém? E nós vamos aprender com Bartimeu, o que Bartimeu fez, e com os princípios da palavra de Deus, que norteiam os princípios para nós recebermos respostas de oração. Quem quer que a sua oração seja respondida? Levanta a mão. Eu quero demais que as minhas orações sejam respondidas. Então você vai receber 3 chaves espirituais para receber respostas na área da oração. Diga sim comigo, em primeiro lugar, nosso primeiro ponto dessa noite: encontre na palavra o seu pedido. Você pode ler comigo? Vamos lá? Encontre na palavra seu pedido. Seu pedido precisa ser sustentado pelas Escrituras. Você precisa encontrar na Bíblia as verdades objetivas que Deus tem acerca dessa necessidade que você tem. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele quer responder. Que Deus que escreveu a palavra, que nos deu a palavra, Ele quer responder. Porém, o nosso Deus, Ele só responde aquilo que está alinhado com as suas promessas, com as suas palavras. Vamos ler o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 14. Olha que poderoso esse ensino, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. A Bíblia diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos ler novamente, porque esse texto é o texto basilar da nossa palavra, fundamental da palavra de hoje à noite. Vamos ler juntos, vamos lá? Leia agora com fé comigo. 3, 2, 1. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus,
Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Você pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Esse texto está dizendo o seguinte, resumindo para você: se você ora a vontade de Deus, tudo aquilo que você pedir ao Senhor, Ele te ouvirá. E se Ele te ouve em tudo que você pede, você terá o que você precisa. Se você orar segundo a vontade de Deus. Então eu tenho uma pergunta para você: como você pode pedir em fé se você não sabe qual é a vontade de Deus? Vamos supor que você está passando por uma circunstância, você tem uma necessidade e você precisa de um milagre. Como saber se você vai receber em fé, né? Receber uma resposta, ouvir de Deus, se você não conhece a Escritura, uma promessa de Deus naquela área que você precisa? Então a Bíblia diz: se sabemos que Ele nos ouve. Então antes de orar e clamar: Senhor, me ajuda nessa circunstância, você já precisa ter uma promessa. Você já precisa saber qual é a vontade de Deus naquela circunstância que você está vivendo. E à medida que você recebe uma palavra, aí sim você pode orar de acordo com o que a Bíblia, de acordo com o que é a vontade de Deus. E eu vou explicar para você algo que eu faço lá em casa com minha esposa. Nós chamamos para os nossos filhos, nós temos alguns combinados. Diga assim comigo: combinado. E um dos nossos combinados é, antes de qualquer pedido, qualquer ordem, né, que as nossas crianças elas peçam por favor, né, aquele pedidozinho de educação que a gente aprende em casa, na escola, né? E talvez seja você como eu, você um dia já foi um filho e ficava lá no banheiro, esqueceu a toalha e ficava lá gritando para sua mãe: mãe, me traz uma toalha. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Deixa eu ver se eu estou vendo no meio de gente normal, né? Então, na minha casa não é diferente. A Esté, tantas vezes entra no banheiro, liga o chuveiro, tá lá, né, tomando banho, e daqui a pouco ela está lá gritando: mamãe, me traz uma toalha. E aí nós ensinamos para os nossos filhos que se eles não estão honrando os combinados, nós vamos devolver com uma pergunta. E nós devolvemos com a seguinte pergunta: você tem liberdade? Então é só isso que nós devolvemos para aquela ordem positiva: me traga a toalha. E aí a Luana grita lá: você tem liberdade, Esther? Até que a Esther diz assim: ah, esqueci, por favor mamãe, pega a toalha para mim. Meus irmãos, da mesma forma, desse mesmo combinado, é como se você estivesse talvez orando alguma coisa, né, que talvez não está em linha com a palavra de Deus, e Deus está lá de cima do céu perguntando: você tem liberdade disso que você está pedindo? Ou seja, você não está pedindo de acordo com o combinado. E qual é o combinado? Orar a palavra. Diga assim comigo: qual é o combinado para mim e para você? Orar a palavra. Orar aquilo que está escrito na palavra, a vontade de Deus. Então talvez Deus esteja lá do céu. Você tem liberdade para fazer esse pedido? Está em linha, está escrito onde isso que você está pedindo. Então esse primeiro ponto: encontre as promessas nas Escrituras. A sua base, a base para a sua oração deve ser a palavra de Deus. E uma vez, meu irmão, que você tem base nas Escrituras, aí você pode orar dentro da vontade de Deus. E quando você ora dentro da vontade de Deus, você pode ter dele aquilo que você está pedindo. A Bíblia diz: confiança. Essa é a confiança que nós temos. Amém ou não amém? Então, meu irmão, se você tiver essa certeza, né, como a Bíblia diz, sabemos o que temos o que dele pedimos. Na hora que você pediu, de acordo com o princípio da palavra de Deus, você já recebe em nome de Jesus.
Amém? Então esse texto que diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Essa frase, né, essa colocação, se pedirmos. Então na voz média do grego, essa ação, esse verbo está conjugado no sentido de pedir algo para si mesmo. É quando você faz um pedido em causa própria. Então esse texto está dizendo, quando você orar em causa própria, você pedir para você. Tem uma história que conta de um pastor que foi fazer uma visita, uma história verídica. Todas as 3 histórias que vou contar hoje, elas são verídicas. Não é a história da carochinha, tá, gente? Não é ilustração para pegar o seu coração. Um pastor foi fazer uma visita porque ele ficou sabendo de uma ovelha que estava chateada com Deus. A mulher estava chateada com Deus. Primeiro lugar, que ficar chateado com Deus é uma via de mão dupla, porque você vai ficar chateado e vai ter que ficar deschateado, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é bom em todo tempo, então nem adianta esse negócio, estou chateado com Deus, é história para boi dormir. Mas o pastor foi lá, com muito amor e paciência, na história da irmã que estava chateada. E por que ela estava chateada com Deus? Porque ela estava grávida e ela pediu para o Senhor para que o seu parto fosse parto normal. Ela queria sentir aquelas dores, né? Mas o que aconteceu? No último momento ali, ela teve que passar pela cesárea. E ela ficou chateada com Deus, porque o parto dela não havia sido parto normal. E aí o pastor chega, pergunta, bom dia, tudo bem, a paz do Senhor, né? E ele, como está você? Como está a sua saúde? E ela, bem. Como está a saúde do bebê? Uau, estamos bem. E o pastor disse, glória a Deus por isso que vocês estão bem. Que bom, agradeça a Deus. Agora, irmã, né, realmente soube que você ficou chateada com Deus. E eu vim esclarecer e nós sabemos e construímos juntos o porquê Deus não lhe respondeu. E aí o pastor perguntou para ela, qual foi a promessa de Deus que você orou para não ter um parto cesáreo, para ter um parto normal? E aí a irmã falou assim, e precisa, pastor? E precisa orar um texto da Bíblia? O pastor, precisa orar um texto da Bíblia, precisa ter uma base. A Bíblia diz que o testemunho ele deve ser confirmado na boca de 2 ou 3 testemunhas, quanto mais as nossas orações. Então, uma vez que você tem um pedido, tem uma circunstância, você precisa encontrar na Bíblia a resposta para aquelas circunstâncias e orar pelo menos 2 a 3 promessas na Bíblia. E meus queridos, você sabia que na Bíblia nós temos mais de 8.000 promessas, né? Existem mais de 8.000 promessas liberadas para você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Meu irmão, não são uma, não são 2, não são 3, são 10, são mais de 8.000 promessas que são nossas em Cristo Jesus. Já vou chegar lá nesse ponto. Então a Bíblia diz lá em Marcos 10, no versículo 48, que o Bartimeu, ele clamou, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria que você entendesse que quando o Bartimeu estava clamando isso para Jesus, ele já estava orando a palavra de Deus. Ele já estava orando as Escrituras. Olha o que está escrito lá em Salmos 25 e no Salmo 27. No Salmo 25, versículo 16, olha o que diz, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Olha o que diz os 27:7, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, responde-me. Então quando aquele homem, ele está clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele já estava orando uma palavra, ele já estava orando as Escrituras, e é por isso que Jesus o ouve, é por isso que Jesus o ouve. E eu queria dizer para você, meu irmão, que você tem essas mais de 8.000 promessas na Bíblia, já são suas. Eu posso ouvir um amém? Já são suas. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20, a Bíblia diz,
Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. O que isso significa, meu irmão? A Bíblia fala que todas as promessas de Deus estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, se você tem um relacionamento com a Bíblia, com a palavra, com Jesus, meu irmão, você já tem essas promessas. Eu posso ouvir um amém por isso? Então você já tem. Então a Bíblia fala, né? Em Jesus nós temos o sim. E você diz amém. E você diz amém, eu creio, sim Senhor, eu recebo, eu já tenho essas promessas em Cristo Jesus. Então tem muitas pessoas que dizem assim, olha, a ilustração é o seguinte, um pai, né, por exemplo, o Elton aqui que tem 2 crianças, e o Elton promete para as meninas dele levar elas no parquinho, e aí as crianças dele não ficam assim cobrando o Elton para levar ele no parquinho, porque ele é um homem de palavra, ele vai cumprir com a palavra dele, amém? E aí muitas pessoas elas dizem o seguinte acerca das promessas de Deus, elas dizem o seguinte, olha, Deus deu a promessa, estão aí as 8.000 promessas, eu orando ou não, essa promessa ela vai acontecer e é assim que funciona. E eu quero dizer para você que não é da mesma forma que o Elton que prometeu vai cumprir. Como funciona? Todas essas promessas estão disponíveis em Cristo Jesus. Você precisa acessar essas promessas. Você precisa tomar posse dessas promessas. Você precisa recebê-las em seu coração. É diferente. Então você precisa tomar posse da promessa. Você precisa receber essa promessa e você precisa liberar a sua fé através da oração. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 6, no versículo 12. A Bíblia diz, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, como se recebe a promessa? Por meio da fé e por meio da paciência. Muitas vezes nós vamos precisar aplicar a paciência para aguardar, por exemplo, na fila lá do doutor. Você, a consulta não começou no horário marcado e aí você precisa aplicar a paciência. E essa palavra aqui, paciência, ela é o fruto do Espírito chamado longanimidade, ou seja, um longo ânimo. Então a Bíblia diz como se herdam as promessas pela fé e pela paciência. O que isso significa? A fruta madura não vai cair de forma automática na sua cabeça. Você precisa acessar a promessa, tomar posse dessa promessa e liberar a fé através da oração, amém? Por isso você precisa orar. Por isso você precisa conhecer as promessas. E como se conhece as promessas, pastor? Onde eu vejo? Onde estão? Me mostra, eu quero ler essas promessas. Olha o que diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós só vamos conhecer a Deus tendo um relacionamento com a sua palavra. Nós só vamos conhecer as promessas se você se dedicar a ler as Escrituras. E essa palavra aqui, medita, no hebraico, essa palavra medita significa falar baixinho, significa murmurar, mas não no sentido ruim, da palavra murmurar, mas no sentido de, eu tenho essa promessa, eu tenho essa palavra, e eu vou ficar liberando a minha fé, e falando, Senhor, eu creio, Senhor, essa promessa é minha em Cristo Jesus, eu tomo posse dessa promessa, eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda, eu creio que vai acontecer, porque é assim que a sua palavra diz. Meu irmão, se você não lê a Bíblia, se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus,
Como você vai receber resposta à sua oração se você está aprendendo que você precisa orar de acordo com a vontade de Deus? Como você vai receber resposta se você não senta para ruminar aquilo que você leu, né? Nós usamos essa expressão ruminar, que é aquilo que a vaca faz, né? Quem já viu a vaca, ela parece que está mastigando um chiclete, né? Ela fica ali mastigando, e nós usamos esse termo ruminar para isso, para aquilo que você leu durante o dia, você fique trazendo, você fique falando, você fique declarando. Olha a importância de termos versículos decorados, né? Eu me lembro de versículos que eu aprendi como criança, né? Então versículos que ficam vindo aqui quando Satanás vem me atentar, e aí eu fico falando esses versículos que estão no meu coração. Amém ou não amém? Então, meus irmãos, esse primeiro ponto, encontre na palavra o seu pedido. Vamos dizer juntos o primeiro ponto? Mais uma vez, encontre na palavra o seu pedido. Em segundo lugar, faça o seu pedido e creia que já recebeu. Vou mostrar para você os textos relacionados aqui com essa confiança em Deus, com esse já recebendo dessas palavras no seu coração. Marcos capítulo 10, no versículo 48 e 49, a Bíblia diz: mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse: chamem-no. E eu queria dizer para você, meu irmão, mediante a situação que você está, porque pessoas de fé são essas que chamam a atenção de Jesus. E eu quero declarar para você, mediante a circunstância que você está, quando você conhecer as promessas, começar a liberar as promessas, eu creio que o Senhor vai parar por você. Eu creio que o Senhor vai parar por você. O Senhor vai te chamar para bem pertinho dele. Eu posso ouvir um amém? Quem que quer que Jesus pare por você? Senhor, me dá um pouquinho da sua atenção, né? E o Senhor, foi isso que o Senhor fez por esse homem que tanto necessitava de Jesus. O versículo 50 diz: porque esse homem já estava num processo de liberando a sua fé nas Escrituras, né? Liberando a fé. Então o versículo 50 diz que, lançando a sua capa para o lado, ele deu um salto e ele pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Já que Jesus o chamou, então ele foi em direção a Jesus. Mas veja que importante você entender, às vezes, pequenas coisas na Bíblia que nós só passamos assim, né? Deixamos passar. Queridos, essa capa que esse homem usava era uma capa que o governo romano, ele liberava, uma capa preta, que ele dava para as pessoas, para os deficientes visuais, para que essas pessoas tivessem liberdade para pedir esmolas por onde elas fossem, para que ninguém as interrompesse. Então veja, quando ele, no seu coração, a sua fé ele já estava gerado: uau, Jesus está passando, eu já estou crendo no meu milagre. Esse homem se levanta dessa forma, Jesus o chamando, e ele já lança a sua capa. Ele já dá um passo de fé, ele diz: eu não vou precisar mais dessa capa, eu vou ver. Era isso que já estava acontecendo dentro do coração desse homem. Ele já estava dando um passo de fé. Ele diz: nunca mais eu vou precisar disso. Então ele já estava tomando posse da cura dele. E quando ele aproxima de Jesus, o versículo 51 diz, Jesus diz: o que você quer que eu te faça? Então, meu irmão, a fé ali, né, o momento, a materialização do milagre dele já estava em 95%. O download já estava quase completando. E naquele momento, né, a pergunta é: mas assim, pastor, se o estereótipo daquele homem, né, se ele teve os seus olhos furados, quando Jesus olhou para ele, Jesus já desconfiou o que era que ele precisava. Mas a Bíblia fez questão de mencionar o que Jesus o perguntou: o que você quer que eu te faça? Quando a Bíblia fala, o cego disse, né, o Bartimeu: eu quero ver. Meu irmão, Jesus queria que ele fosse específico.
Jesus queria que ele fosse específica, e esse é um ensino na área de oração. A nossa oração precisa ser específica. Diga assim comigo: a minha oração precisa ser específica. Então, para que você libere a sua fé, meu irmão, você vai precisar ser específico. Então, muitos por aí estão falando: olha, Senhor, me abençoa, Senhor, me prospera, Senhor, me usa. Mas a pergunta é: me prospera, me usa, me abençoa em que área? Em que lugar? Né? Você não está sendo específico. Me abençoa, abençoa o mundo inteiro. É uma oração genérica. Então olha só o que essa frase diz. Essa frase diz que orações vagas, elas recebem respostas vagas de Deus. Orações específicas recebem respostas específicas. Ele pediu: eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. E ele foi curado. Amém? Então vamos ler juntos essa frase, vamos lá? Orações respostas específicas. Então, quando ele foi específico, a sua fé se materializou. Ele realmente viu a Jesus. Ele viu todos os que estavam ao seu redor. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 11, no versículo 24. A Bíblia diz: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Meu irmão, quem está te falando isso daqui não sou eu. Quem está falando isso aqui para você é Jesus. Ele está dizendo para você: tudo aquilo que você pedir, de acordo com a minha palavra, você precisa crer que já o recebeu. Você precisa crer, ser específico e crer: eu já recebi a minha resposta, eu já recebi o meu milagre. Posso ouvir um amém? Então, meu irmão, você precisa crer, porque todas essas bênçãos, elas já estão nas regiões celestiais. Olha o que diz lá em Efésios, versículo 1, capítulo 1, no versículo 3. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você, meu irmão, já tem bênçãos na área financeira. Você já tem bênção na área da família. Você já tem bênção para os seus pais, para os seus filhos, para os seus relacionamentos, para o seu ministério. Quem é que recebe? Porque a Bíblia diz: você já tem bênçãos. E como você vai ver essas bênçãos se materializando? Por meio da fé. Diga assim comigo: eu creio, eu já tenho, por meio de Cristo Jesus, cada uma das bênçãos, cada uma das promessas do Senhor. E aí você acabou de fazer uma oração, acabou de liberar a sua fé, acabou de orar. Quem creu, quem crê, recebe. Você pode orar um monte de coisa, né? Até mesmo sem crer. Mas aqueles que oram assim, crendo que já receberam, como diz a sua palavra, como a palavra de Deus, lhes sucederá. 2 Coríntios 5, versículo 7, a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A outra história verídica que eu quero contar para vocês é de uma vozinha que acabou recebendo os seus netos para cuidar, porque a mãe havia falecido. E 3 dos seus 4 netos ainda estavam na idade escolar, ainda estavam no ensino fundamental, o outro já havia terminado. E essa avó, ela começou a gerar uma crise no coração dela, porque as crianças estudavam numa excelente escola particular. E ela dizia: eu gostaria tanto, Senhor, que os meus filhos, eles permanecessem, que os meus netos permanecessem nessa escola. Afinal de contas, ela é tão boa. E aí essa mulher, essa avó cristã, ela fez uma oração. Ela disse: Senhor, eu não quero tirar eles da escola. E eu quero declarar, como a tua palavra diz, que o Senhor é o Deus da nossa provisão. Porque a Bíblia diz que o Senhor provê as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Porque a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a Bíblia diz que o Senhor, seu nome é Jeová Jireh,
o Deus que provê. Eu creio e já recebo com gratidão a resposta dessa oração em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Os dias se passaram, os boletos, você que é adulto, né, sabe das responsabilidades, os boletos não param de chegar. E os boletos da escola estavam sendo enviados vez após vez ali, né, para sua casa. Ok. E aí a avó juntou um dinheirinho, uma graninha que dava para o pagamento de apenas um dos seus netos. E ela foi à escola e chegou lá na secretaria. A secretária, né, digitou o nome da primeira criança. Olha, digita aí o nome da criança que eu vou pagar aqui. E quando a secretária disse o nome, né, escreveu o nome da primeira criança, a secretária falou assim: minha senhora, você sabia que a mensalidade dele já está paga? Aí ela olhou assim, é assim, né, meio até duvidando do que estava acontecendo. Eu não estava sabendo disso não. E aí o nome, né, pelo nome, ela puxou assim, olha, e o fulaninho de tal, e o ciclaninho de tal, que eram os irmãos, eu quero dizer para você que não somente o primeiro está pago, mas também dos outros irmãos também está paga a mensalidade. E não somente do próximo mês, mas até o final do ano. E não somente até o final do ano, mas a mensalidade está paga para o final do fundamental e para o final do ensino médio. Porque essa mulher, ela creu em Deus, ela orou, crendo na provisão do Senhor, ela recebeu desse milagre. Meu irmão, essa mulher deve ter saído dando glória a Deus. Eu falei, ela deve ter pensado assim, tem pão para o resto da vida, né? Jesus fez multiplicar. Então, meu irmão, o que essa história dessa mulher nos ensina? Que nós devemos ter orações grandes e orações ousadas. Diga assim comigo, orações grandes e orações ousadas. Tente grandes coisas para um grande Deus. Tente grandes coisas para um grande Deus, meu irmão. Creia que pela fé essas promessas vão se materializar em nome de Jesus. Então nós falamos de encontrar o seu pedido na palavra de Deus. Nós falamos no ponto 2, faça seu pedido e creia que já o recebeu. Amém? Vamos dizer os 2 primeiros pontos, vamos lá? Me ajuda aí, vamos lá. Primeiro ponto, encontre na palavra. 2, já o recebeu. Vamos então passar para o terceiro e último ponto. Agradeça a Deus pela resposta. Enquanto nós esperamos, nós vamos agradecer ao Senhor, até se materializar, em nome de Jesus. Lucas 18:43 diz, imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Meu irmão, esse homem, ele ao receber o seu milagre, ele saiu dali glorificando a Jesus, ele seguia Jesus, dando glória a Ele. Ele me curou, Ele pode fazer na sua vida também. No caso desse homem aqui, após materializar o milagre dele, ele agradeceu. Mas eu quero que nós, né, em nome de Jesus, nós possamos aprender a agradecer ao Senhor antes mesmo de receber o milagre, porque você já recebeu. Essa é a condição nas regiões celestiais. Você já recebeu, amém? Você já tem essa promessa. Agora o que você vai ficar fazendo? Agradecendo a Deus. Então Bartimeu, ele fez isso. Olha só, Colossenses 4:2. O que diz? Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Então esses versículos aqui, né, esse texto aqui, ele não está desassociado uma coisa com a outra. Esse texto, ele está conectado. Então a Bíblia diz para nós dedicarmos à oração, para nós estarmos em alerta com respeito àquilo que estamos orando e sermos agradecidos. Por que, pastor, nós precisamos estar alerta a respeito daquilo que nós oramos? Porque, meu irmão, se nós não tivermos cautela em controlar, né, em administrar aquilo que os nossos pensamentos vão estar, e não somente os nossos pensamentos, mas as influências que vêm de fora, a batalha que vem de fora, a guerra que é travada de fora, né? Então a Bíblia diz, esteja alerta, seja cauteloso, para que você acompanhe a sua oração com gratidão.
Então o que faz a oração, né? O que faz a oração funcionar, meu irmão, é a fé. E você vai ficar aqui orando e agradecendo a Deus porque você já recebeu. E vigiando contra aquilo que nós chamamos de incredulidade. Diga assim comigo, incredulidade. Sai daqui, incredulidade da minha vida em nome de Jesus. Então muitas pessoas, elas só pioram as coisas porque elas oram, elas falam assim, não, eu creio, eu já recebi. Mas daqui a pouco, ela começa assim, mas será mesmo que é isso mesmo que está escrito na Bíblia? Mas será mesmo? Eu sou um derrotado, minha família sempre foi uma família derrotada, eu acho que esse negócio de fé não é para mim não. E gente, sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes essa pessoa, ela está ouvindo a voz da serpente, né? Quando o pastor estava lá no Paz Kids, o pastor fazia assim para as crianças, no capítulo 3 de Gênesis: cuidado com a serpente, que a serpente fica lá assim, ó, duvida daquilo que Deus, duvida, opa, deixa eu ajudar aqui, deixa eu engolir aqui um pouquinho para sair a voz da serpente. Será mesmo? Será mesmo que é isso que Deus disse? Será mesmo que é assim? E o diabo fica lá lançando palavras de incredulidade para que você desconfie das promessas. E ele fica lá tentando o seu coração. Tem muitas pessoas que vêm para a reunião de oração e elas chegam aqui e elas só ficam fofocando para Deus, falando assim: Deus, minha vida está ruim, é só desgraça, meu marido não presta, meus filhos estão perdidos. Meu irmão, a pessoa, ela nem precisava ter vindo para a reunião de oração, porque ela sai pior do que ela entrou. Ela só fica fofocando para Deus, ela não fala em nome de Jesus, ela não libera a palavra da fé, ela desconhece as escrituras, e aí ela fica orando um monte de oração que não faz sentido. Então, meus queridos, é muito importante você vigiar cada um dos seus pensamentos, e também daqueles que vêm do lado de fora, que a batalha é tanto para o lado de dentro, como também no lado de fora. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi tentado por Satanás, como Jesus rebateu Satanás? Ele saiu correndo de Satanás, sai para lá, misericórdia. Jesus disse para Satanás: está escrito. Jesus estava cheio da palavra de Deus. Jesus conhecia as promessas de Deus. E quando Satanás veio tentar com poder, com dinheiro, com fama, com glória, Jesus rebateu cada palavra de Satanás com a palavra de Deus. E assim que você vai confrontar essas mentiras, você vai morrer com essa doença é para a morte, tá vendo? O médico falou isso, e eu digo para você, meu querido, aquilo que você vai dizer para Satanás, para os demônios serem queimados em nome de Jesus, você vai dizer: o meu Senhor levou sobre si as dores e as enfermidades, o meu Senhor, Ele levou sobre o seu corpo as minhas dores, eu sou curado. Eu não vi ainda, mas eu já creio, eu já estou andando em lugares altos, eu já estou andando, eu já tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. E é nessa hora que os demônios saem queimados em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Jonas, ele passou por um momento de crise na sua vida, assim como eu e você nós passamos. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas para uma missão, ele fugiu para o lado oposto, ele não obedeceu, mas no alto da crise de Jonas, Deus teve que mandar um grande peixe para engoli-lo. E lá no grande peixe, dentro da barriga do Jonas, sendo apertado, lá Deus permitindo ele viver ainda, o Jonas naquele momento de crise, ele chega a uma conclusão. Ele ora a Deus, ele diz: e a minha oração, Jonas 2, 7-9, ele diz: e a minha oração subiu a ti, ao santo templo, mas eu com cântico de gratidão. Então lá na barriga do peixe, o Jonas chega à conclusão que ele precisava agradecer ao Senhor no meio daquela crise. E eu quero perguntar para você nessa noite: qual é a área da sua vida que você se sente engolido por um grande peixe? Engolido por uma grande crise? Qual é a situação difícil que você está enfrentando? Queria dizer para você: encontre na palavra uma promessa e ore essa promessa. E veja e fique agradecendo ao Senhor ao receber já essa promessa no seu coração.
e fique agradecendo em nome de Jesus. E eu queria contar para você uma história, um testemunho de fé, que eu e a pastora Luana já estivemos na barriga do peixe. Pastor, como assim? Nunca vi foto disso? Eu e a pastora Luana já estivemos nesse lugar. Quando nós nos casamos, eu falei para Luana, eu quero ter filho muito cedo. Eu não quero ser avô dos meus filhos, porque é muita energia. Então eu já tinha meus 28 anos e nós esperamos um tempo e tal, mas depois nós demos largada na época de esperar o bebê chegar. E aí quando nós retiramos o remédio, quando nós retiramos os hormônios, por um ano nós só esperamos. Por um ano nós só esperamos e a nossa oração estava bem superficial, bem levinha. Porém, nessa espera, nessa expectativa, todas as vezes que o ciclo vinha, a fé da pastora Luana, a nossa fé, ela estava parecendo como uma montanha russa. Quando vinha, aí quantas vezes eu pegava a Luana chorando nos cantos, e eu falei, amor, vai dar tudo certo, nós somos jovens, no tempo e na hora de Deus. E aí teve um dia que nós estávamos assistindo jornal. Meu irmão, e para assistir jornal é só tragédia, só para ouvir, ficar cheio, com a mente cheia de tragédia. E nós estávamos vendo o jornal da Band, eu e Luana, e aí passou uma reportagem lá de uma mãe que havia tido um bebê e colocado o bebê no saco, amarrado o saco e jogado na beira de um córrego. E a Luana falou ali naquela hora assim, nós retemos a informação, desligamos, falamos assim, meu Deus, que horrível isso. E aí a Luana saiu. Quando passou uns minutinhos, eu chego no quarto, a Luana chorando. Falei, amor, o que foi? E a Luana diz, Senhor, por que o Senhor permite que Deus dê filhos para mulheres que nem querem, e elas pegam essas crianças e se jogam fora, e eu que quero ter um filho, eu não gero filhos? Ah, meu irmão, é muito difícil esses momentos da nossa fé, esses lugares de estar lá na barriga do peixe. E eu então falei para a Luana, amor, vamos orar, vamos crer. E um dia, nesse momento de crise, eu lendo Hebreus 11:6, e eu tenho esse texto de cor no meu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisa crer que ele existe e ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando eu estava lendo esse texto, essa palavra, que recompensa, o Espírito Santo falou para mim, eu estou dando o bebê de vocês, vocês já têm o bebê de vocês. E eu saí correndo para a Luana, falando para ela, amor, nós já temos o nosso filho, vamos apropriar e receber pela fé. Meus irmãos, e nós ficamos ali orando. E todos os textos da Bíblia relacionados com geração de filhos, nós começamos a orar. Como eu falei para vocês, vocês precisam orar a Bíblia. Nós queríamos um bebê, dar-nos um filho. E começamos a orar, Senhor, como a Bíblia diz, dá-me filho se não morro. Tem um texto que na Bíblia diz, faz da estéril mãe de muitos filhos. E tem um texto que diz que como flechas nas mãos de um guerreiro, são os filhos da nossa juventude. E eu falei para a Luana, amor, nós já temos. E quantas vezes coloquei a mão na barriga da Luana, declarando, Senhor, obrigado, porque o nosso bebê já está aqui pela fé. Eu queria dizer para você que Abraão também passou por essa mesma crise. E a Bíblia diz, pode colocar o texto aí, de Hebreus 11:6. A Bíblia diz que Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de que ele teria um filho seu. Mas olha o que diz lá em Romanos capítulo 4, no versículo 20, olha só que a Bíblia diz, e Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Deus, 25 anos, cadê a promessa? O que Abraão fez? Sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Então a fé de Abraão foi sendo fortalecida à medida que ele ficava declarando, confiando em Deus, confiando nas promessas. Meu irmão, depois de 3 meses de receber essa palavra como um presente para mim, Deus me recompensou, nos recompensou. Depois de 3 meses, pode colocar a foto, nós estávamos no nosso braço o nosso milagre. Estava nos meus braços a Esté, a nossa primogênita. Você pode dizer um amém, você pode aplaudir Jesus, porque a fé
Eu já via, nós já tínhamos, estava ali sendo gerado e se materializou. E nós falamos então sobre encontrar na palavra o seu pedido, sobre fazer o seu pedido e creia que ele já recebeu e agradeça a Deus pela resposta. Eu queria colocar para você um link com uma lista de promessas, né, que está aí, ó, paz.church/promessas. Você salve esse link lá. Temos várias promessas, vários temas, para que você esteja orando e lendo essas promessas, se apropriando dessas promessas para você e para o seu coração.